Cíntia, nessa temporada do ano 2006, nossa companhia fará uma importante apresentação do Teatro da Vida. Encenaremos a peça Romeu e Julieta. Eu encenarei o Romeu no meu roteiro, preciso preparar bem as minhas falas. E está aqui o seu papel de Julieta. Depois leia direitinho as suas participações, os gestos da Julieta. E você, minha filha? Por enquanto você fica por aí. Não temos um papel para você nessa peça. Mais uma importante encenação em nosso teatro, que só cresce. Desta vez, faremos a Cinderela. Meu papel será o de príncipe. Já dei uma primeira leitura no roteiro e vi que até meus movimentos precisam ser diferentes, mais elegantes, como o de um príncipe. Vai me dar trabalho. O seu está aqui, Cíntia. O papel de Cinderela. Eu recomendo especial atenção para essa parte aqui, ó. Onde você vai estar limpando o castelo da madrasta no dia anterior à festa. Precisa ficar impecável essa parte. E você, minha filha, você continua por aí. Não temos um papel para você na peça de hoje. Cíntia, nossa companhia teatral já conta 10 anos. Eu me recordo de nossa primeira apresentação. Foi Romeu e Julieta. Nossa filha estava aqui com 5 anos de idade, segurando um ursinho. Hoje ela está aí, já uma debutante, 15 anos. Olha como o tempo passa. Precisamos celebrar esses 10 anos de nosso teatro. Uma peça muito especial. E que peça que você pretende encenar? Olha, eu ainda não sei qual. O que eu sei é que eu quero fazer um personagem forte, um herói. Cíntia, você não vai acreditar. O Teatro Dom Pedro II de Ribeirão Preto convidou nossa equipe teatral para uma apresentação no mês que vem. Casa cheia! Você tem noção do que significa isso? É um teatro que cabe mais de 1.500 pessoas. Eu estou muito ansioso para isso. Ah, é? E para qual peça nos chamaram para encenar? É uma obra-prima de Shakespeare que demanda 3 personagens. Veja aqui o meu papel, o seu, pega o seu pra você ver que sensacional. Olha lá, e está aqui o da nossa filha Isabela. Filha? Isabela? Olha só o que eu encontrei. Um bilhete. Queridos pais, fui montar minha própria companhia teatral. Isabela, outubro de 2019. Como assim? Foi montar sua própria companhia de teatro? O primeiro papel que a gente ia dar para ela em 16 anos da nossa companhia. E agora ela nos deixa na mão? Mas pelo jeito não foi agora, não. Já faz 2 anos, porque tá escrito aqui, ó, outubro de 2019. 2 anos? E a gente não notou? De todo modo isso não importa. Ela não poderia ter nos abandonado. Nossa companhia teatral precisa dela para essa peça. Não dá para fazer se não tiver 3 personagens. Será que ela sabe a importância de nossas apresentações, de nossos esforços? E outra, como que ela vai ter a companhia dela se ela nunca atuou em nenhuma peça de teatro com a gente? Ela não tem experiência alguma para levar para lá. Essa geração de hoje tá perdida, viu? Bom dia, meus amigos! Mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos para o estudo do nosso departamento de família. Acabamos de assistir os bastidores de uma companhia teatral que muito se assemelha à nossa vida em família. Nós vamos vivendo os anos, o tempo passa, voa, o filho ou filha chega aos 15 anos, nós reconhecemos que o tempo voou, passam mais alguns anos, a filha atinge a maioridade,
deixa a casa. E quando nos damos conta do significado disso, falamos: peraí, ela não está preparada. E ainda finalizamos, tal como o personagem de nossa encenação, com um jargão, abre aspas: essa geração de hoje está perdida, viu? De fato, muitos atingem a maioridade, maior idade física, mas sem preparo algum para esse momento, tido como de independência. Só que tem um detalhe: será que não podemos ter ao menos parte da responsabilidade de alguns dessa geração estarem então perdidos? Se você voltar o vídeo, vai perceber que o nosso personagem não atribuiu papel algum para a filha dentro da companhia teatral, aqui representando o nosso lar. E isso por anos. Se esperar, portanto, que ao atingir os 18 anos, ela se foi para tentar constituir a sua própria equipe teatral, a sua família. Só que despreparada. E o pai ainda a acusou de abandono. Mas se observarmos bem, será que não foram os pais que a abandonaram? Por todos esses anos não terem se preocupado em dar-lhe papéis dentro do lar, para que ela desenvolvesse ao menos o senso de pertencimento daquele grupo, para que ela pudesse dizer: eu faço falta aqui. Não, natural então, não era para ser natural, mas é a normose que já estudamos aqui no departamento de família, que ela tenha ido embora, deixando um simples bilhete, sem olhar para trás. E digo que é natural, mas que não era para ser, porque é natural que os filhos se desenvolvam e depois constituam suas próprias famílias. Mas não era para ser natural, sair assim, de maneira fria e ainda despreparada. Os pais poderiam ter aproveitado esses anos todos de convivência dentro do lar para prepará-los, para assim eles não chegarem simplesmente na maioridade, mas sim na maturidade. Aí sim, o fluxo natural da vida, que um dia eles saiam de casa, mas com esses ensaios dentro do lar dos pais, para levar de experiência para o seu novo lar. Sem isso, como vamos culpar os nossos filhos, a geração perdida, de não saber que a sua nova casa terá a conta de água e luz que vence todo mês? Ora, vai ser uma surpresa saber que tem mês que ela chega um pouco mais alta quando você menos espera. Como culpá-los de não saber que o prato, depois que termina de comer, não vai para a pia sozinho? Vou além. Que o prato sujo, que milagrosamente então chegou na pia, ele não fica limpo, seco e guardado no armário sozinho? E por fim, não podemos esquecer do lixo, que pasmem, o lixo não sai voando da lavanderia até a calçada pontualmente às 7 da manhã, porque o caminhão de lixo passa às 9, sendo que a gente era acostumado a dormir até às 10. A família precisa então criar protagonistas em prol do nosso lar, da nossa equipe teatral de hoje, composta por pai, mãe e filho, para que o nosso lar possa ter harmonia, de modo que ninguém se sobrecarregue, e em prol do lar do nosso filho no futuro, quando ele que se tornar o protagonista de uma nova companhia no teatro da vida. Mas eu acho que eu ainda não te convenci da importância disso já para o seu dia de hoje. Então, eu vou te mostrar um exemplo do dia a dia de muitas mães de casa. Cenário 1. Típico. Você é a mãe que cozinha, que estende a mesa, serve os pratos, depois que todos comem, você que retira os pratos, lava os pratos, panela, seca os pratos, desfaz a mesa e deita cansada. Cenário 2. Você cozinha, enquanto seu marido estende a mesa e seu filho de 14 anos já vai servindo suco nos copos. Janta pronta, todos comem. Depois disso, cada um, o filho, o marido, cada um leva o seu prato para a pia. O marido lava os pratos, o filho seca e você vai desfazendo a mesa. Você também não está parada não. Dividindo para todo mundo, não pesou para ninguém. Como você é inocente, Daniel. Você acha que é tudo bonitinho assim? Marido, você faz tal coisa. Filho, você faz outra.
e todo mundo vai respeitar? Você acha que é assim? Quanta ilusão! Em que mundo você vive, Daniel? Olha, não vou dizer que é fácil alcançar esse patamar não, mas com estratégia também não é uma ilusão não. Que tal ouvirmos um especialista sobre o assunto? Cada um no seu lugar, com o seu papel e com aquilo que lhe cabe. Se simplesmente a gente se propor a fazer esse olhar para a nossa família, resgatando a importância dos papéis, fazendo inclusive um acordo coletivo, a gente pode inclusive fazer isso. E de repente fica esse convite para hoje, para que cada um se reúna com a sua família e façam um diálogo, uma conversa a respeito dos papéis de cada um. Como você vê meu filho? Como você vê o meu papel de mãe? O que você acha que cabe à mãe fazer? E o papel de filho? O que cabe ao filho fazer? O que não é papel do filho? O que não é papel de uma mãe? O que é papel de esposo? O que é papel de avô, de avó? Que não é mãe. E a gente promover uma conversa para alinhar as nossas compreensões a respeito disso tudo. Para trazer novamente ordem para esse sistema. Colocar no lugar o que é de cada um. Isso já seria suficiente para evitar muitos conflitos no ambiente familiar. É aqui que eu tô falando de estratégia. Realmente, se você quiser falar pro marido lavar a louça, se ele chegou em casa pensando em jantar rápido e ir assistir o futebol na televisão, sem ele já ter sido preparado antes por você. Se você quiser que o filho ajude a secar a louça, se ele pensou que ia chegar da escola para jantar e ir pro videogame, sem ele também já ter sido preparado por você antes, realmente, aí vai ser uma ilusão mesmo. Ninguém sabe o papel de cada um. Mas, se você já teve a oportunidade de previamente organizar essa conversa, esse diálogo que a Cristiane Beira propôs, já estudamos diálogo, hein? É diferente de discussão, não custa lembrar. Para que cada um possa manifestar o seu entendimento do que seria o papel de cada um. Deixa a pessoa falar o que ela pensa que seria o seu papel da mãe, ao invés de você ficar descarregando as suas infinitas atribuições. Pode sair um acordo coletivo. Aí sim, deixa de ser uma ilusão o exemplo que eu dei agora há pouco. Talvez não vai sair esse acordo do jeitinho que você esperava, mas já vai sair algo melhor, porque você vai ter permitido a cada um refletir sobre os papéis de si próprio e dos outros componentes do lar. Não vai ter simplesmente imposto algo, e a pessoa já vai se programar para encaixar essas tarefas, ou ao menos algumas delas, dentro do que ela queria fazer naquele dia. Não pesa para ninguém. Volta o vídeo alguns minutos e assista novamente a fala da Cristiane Beira. Pode mudar o dia a dia da sua família para melhor, e que muitas vezes você considera pesado. Gente, não é o Daniel que está falando não. É uma psicóloga renomada, autora de mais de 10 livros. É uma fala que merece a nossa reflexão, pelo menos. Então, essa é a nossa proposta de hoje. Você busca ter esse diálogo em torno dos papéis familiares de cada um, para que essa conversa tenha maior probabilidade de êxito, lembrando que nós que somos os adultos, nós que temos a obrigação de conseguir bem conduzir essa conversa, precisamos então bem nos equipar com alguns conselhos de especialistas da área de educação infantil. Então, eu vou trazer para vocês algumas dicas que encontrei no site do Colégio Arnaldo, uma escola de Belo Horizonte que conta mais de 100 anos de existência e que já teve alunos como o poeta Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa, e que eu adaptei aqui o artigo do site para atender os limites de tempo do nosso estudo. Vamos lá? Primeira dica: as tarefas não podem ser apresentadas como um castigo. Precisamos desenvolver na criança, por meio da reflexão,
o senso de responsabilidade, o senso de que as tarefas da casa estão relacionadas à existência de direitos e deveres, e não que estas seriam um castigo. Por exemplo, quando a criança derrubar a comida no chão, precisamos esclarecê-la que ajudar a limpar não é um castigo, mas sim assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Pode acontecer de derrubar, faz parte do processo de aprendizagem. Afinal, a criança ainda está em processo de desenvolvimento da coordenação motora fina, o movimento de pinça e outra. Quem de nós nunca derrubou algo? É esperado, é normal. Mas tanto é normal o derrubar, quanto é normal o ato subsequente de ajudar a limpar o que caiu no chão. E claro, esse ajudar a limpar que você vai propor será dentro das limitações próprias da faixa etária da criança. Você não vai colocar uma criança de 5 anos para catar caco de vidro, se o que ela derrubou foi um copo de vidro. Mas isso não te impede de você varrer e a criança ficar segurando a pazinha, em segurança, enquanto você varre os cacos. Essa simples tarefa vai ensinar a criança a importância do cuidado. Com essa questão de não colocar a criança pequena para catar caco de vidro, a gente já entrou, sem perceber, na segunda dica, que as crianças tenham papéis proporcionais à sua idade. O site do colégio traz alguns exemplos simples, como não poderia deixar de ser, afinal são crianças. Mas eu percebi que o site realçou muita importância de, além de a tarefa ser adequada à idade da criança, de tentarmos torná-la divertida, como é o caso, por exemplo, de ajudar a dar banho nos animais domésticos. Na faixa etária de 6 a 7 anos, a criança já estaria apta a auxiliar nessa tarefa. Seria uma tarefa proporcional à idade da criança e que pode ser ao mesmo tempo divertida para ela, se bem conduzida. A lista de tarefas e respectivas faixas etárias trazidas pelo site é grande. Então, eu vou optar por deixar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Terceira dica, e que eu achei muito relevante. Não há necessidade de encaixar várias tarefas na rotina dos pequenos. A ideia não é que eles assumam todas as atividades que uma criança conseguiria realizar. Isso traria um efeito inverso, negativo. A infância não foi feita para o trabalho, mas para brincar e educar. Então, temos que ter em mente que as tarefas que passarmos para a criança terão por objetivo educá-la, conscientizá-la de que as atividades domésticas são momentos que fazem parte do cotidiano e não transformar a criança em um trabalhador da casa. Se incorrermos em excesso de atividades domésticas para as crianças, ainda que proporcionais à sua idade, estaremos em verdade prejudicando a infância, o que não é a proposta. Tá, e como encontrar esse limite? Como saber se uma tarefa terá objetivo educacional ou não? Podemos nos fazer uma pergunta, por exemplo, seu filho de 4 anos terminou de usar os brinquedos. O ato de guardar tem alguma relação com isso? Sim, guardar é um dever correspondente ao direito de brincar. Quando a gente usa algo, depois a gente precisa guardar. Logo, há um objetivo educacional. Você está transmitindo a noção de direitos e deveres de uma maneira proporcional à criança, por meio de seus próprios brinquedos. Aí, com indagações como essa, você consegue distinguir de uma maneira mais fácil. Agora, vamos para algumas dicas mais próprias dos filhos maiores. Negociar os horários das tarefas. Uma vez que você conversou com seu filho nesse diálogo que a Cristiane Beira propôs, e ele se conscientizou da importância de exercer o seu papel de filho no lar, não só nos direitos, mas também nos deveres, nessas pequenas tarefas, auxilie a organizar em quais horários ele pretende realizá-las, de modo que eles consigam ter os momentos de brincar sem as suas responsabilidades ficarem de lado. Assim, você vai estar ensinando para ele o gerenciamento do próprio tempo. A gente que reclama da correria do dia a dia sabe a importância de aprender isso desde cedo. Não perca a oportunidade. Quinta dica: organize para que algumas tarefas sejam feitas a dois, você e seu filho. Um exemplo: se seu filho já tem cerca de 13 anos,
Se vocês optam por lavar e secar a louça juntos uma vez por semana, vai ser um ótimo momento para você perguntar como foi o dia dele, ouvir nas entrelinhas os sentimentos que estão naquela fala. É muito mais fácil ele acabar te contando algo ali do sentimento dele do que você esperar ele vai te chamar em um momento para sentar e conversar sobre o que ele está sentindo. Bom, essas são algumas dicas que eu separei do site, mas não deixe de recomendar que você depois acesse o link que está na descrição e leia o artigo por inteiro. Tem muitas outras coisas úteis lá e que a gente não colocou aqui pela questão do tempo. Tá, Daniel, você fala de ter essa conversa em família, de conscientizar o filho pequeno, mas e se meu filho já é adolescente e eu ainda não fiz nada disso até hoje? Vou me utilizar de mais um trecho do site para responder essa pergunta. Se a colaboração é estimulada desde a infância, quando os filhos chegarem na adolescência, os hábitos estarão tão naturais que eles farão as atividades por conta própria. Ainda assim, e agora sim a resposta da pergunta, caso deseje começar a estimular a colaboração com adolescentes a partir dos 14 anos, também é possível, porém, vai exigir um pouco mais de diálogo e paciência. Vai exigir um pouco mais de paciência, mas não será impossível e você não pode perder a chance ao menos de tentar, porque se você está aqui conosco, é porque você está buscando se capacitar para isso, para que essa tentativa tenha a maior chance de êxito possível. Ore antes dessa conversa para o anjo da guarda dele te ajudar, te inspirar nas palavras. Acredite no anjo da guarda. E se com todas essas dicas, com toda uma conversa em que você tinha a expectativa de que seu filho passasse a realizar pelo menos 3 atividades na semana e ele passar ao final a realizar uma apenas, já não será um ganho? E detalhe, uma tarefa por ter sido conscientizado e não forçado. Pode ter certeza que essa uma atividade, essa migalha, vai gerar nele um princípio de responsabilidade. E o melhor, e o que a gente não percebe, no início do sentimento de pertencimento que falamos no começo. Eu sou importante para essa família, a minha ausência faz falta na peça teatral de cada dia. Eu tenho um papel a desempenhar aqui. E assim, quando ele ou ela se for, quando ele atingir a maturidade e não simplesmente a maioridade, e levantar voo para um novo lar, para um novo espetáculo no teatro da vida, você vai poder assistir essa peça com tranquilidade e não com o desespero de peraí, ele não está preparado para ter uma nova companhia teatral, ele não vai estar no conceito de geração perdida. As adversidades de seu novo lar vão surgir e que a gente sabe que vão muito além de tirar o lixo e lavar a louça que citamos agora há pouco. Tem aqueles desafios próprios da vida de um adulto e que ele ainda não experienciou com as próprias mãos, mas ele absorveu os princípios que você transmitiu para ele com essas pequenas tarefas e agora ele vai passar a assumir um novo papel, o que você assumiu até hoje, como pai de família, como mãe de família, como marido ou esposa, mas ele vai superar todos, porque você o equipou nesses ensaios ainda em seu lar, enquanto ele estava na condição de filho do seu lado. Que busquemos, portanto, esse diálogo, esse acordo coletivo em torno dos papéis familiares. Um primeiro passo do seu plantio de hoje e que te garantirá uma boa colheita no amanhã. Até breve. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população,
sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando esta arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos.